Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Amém. Auxílio dos cristãos. Pai, do Filho do Santo. Amém. Muito bom. Então, boa noite a todos. Então, hoje eu vou falar sobre as Cruzadas do Norte, que é um tema aí meio pouco difundido, né? Quando se fala de cruzadas, né, se vem à mente somente as cruzadas em direção à Terra Santa, né? Claro, são as clássicas. Porém, aconteceram algumas cruzadas no norte, que é as cruzadas do Báltico. Então, aqueles povos da Finlândia, dos países bálticos, elas foram os últimos povos a se converter ao cristianismo, foram aqueles povos. Especial, a Lituânia foi a grande nação a se converter. Então, é justamente nessas cruzadas que nós vamos falar agora. Elas começaram em 1147 e terminaram no final do século XIV. Né? Elas começaram com a cruzada dos Vendos, daqui a pouco eu comento, e terminaram nas cruzadas da Carelândia, lá na Carélia, divisa da... Hoje seria a Rússia, né? Seria a parte mais ao extremo noroeste ali da Rússia, ali, divisa com a Finlândia. Não é bem extremo noroeste, um pouco mais ao sul, entre o Mar Báltico, onde está hoje São Petersburgo. São Petersburgo e divisa com a Finlândia. Né? Então, foram episódios que duraram aí mais de 200 anos. Né? Não, 200 anos não, quase 200 anos. Né? Então, é sobre essas cruzadas aí que eu vou falar. Né? Bom, então a primeira dessas cruzadas foi a Cruzada dos Vendos. O nome é estranho. Esses Vendos é o povo, eles eram eslavos, né? Eram os eslavos que viviam mais ao ocidente na Europa, não eram poloneses. Né? Eles se situavam ali no extremo nordeste da Alemanha, ali divisa com a Finlândia e Mar Báltico, ali divisa com a Polônia, aquela região. Eles não eram poloneses, eram eslavos ocidentais. Essa cruzada vêndica, o nome é estranho, mas esse era o nome deles, ou Vendes, né? Eles têm um outro nome que agora me fugiu, mas eles não eram poloneses. E eles se converteram justamente depois até dos poloneses, né? Aliás, essas cruzadas só foram possíveis por causa da conversão dos povos da Escandinávia, né? Que acabaram sendo importantes para essas cruzadas. Então, aqui algumas datas. A Dinamarca se tornou católica a partir de 965, quando o rei Haroldo, o Dente Azul, não me pergunte por que é Dente Azul, se converteu para o catolicismo. A Suécia se tornou católica depois do que o rei Olof Skotlund, não sei como é que pronuncia, no ano 1008. A Polônia, no ano 966, com Miesco. Né? Aqueles povos ali da Escandinávia, eles eram germânicos, né? Eles eram brutais, tinham hábitos brutais. Eles que invadiram a Europa, dominaram, fizeram vários ataques brutais na França, na Espanha, no Mediterrâneo, na Rússia. Impressionante, né? E eles se converteram, né? Graças a pregações de missionários. Antes dessa conversão, teve uma tentativa de conversão ainda no tempo do Carlos Magno, né? Mas não foi à frente. Então, por exemplo, um santo que era dessa época foi o santo Ansgar, só que não conseguiu converter aqueles povos. Aí teve uma novas tentativas, né? Eram povos muito pagãos, muito arredios, mas que acabaram se convertendo. Alguns foram mais rápidos, outros mais lentos. Bom, o fato é que imediatamente antes das Cruzadas do Norte, então, a Alemanha inteira, onde é hoje a Alemanha, na época não era Alemanha, era o Império Sacro Romano Germânico. Né? A Alemanha, então, era convertida, com exceção desse extremo nordeste. A Polônia era convertida e esses povos da Escandinávia também eram convertidos. Quando começou as Cruzadas do Norte, a Rússia já tinha aderido
já tinha aderido ao cisma do Oriente, não confundir com o cisma do Ocidente. O cisma do Oriente aconteceu em 1054, a Igreja grega se separou da Igreja latina. Então, os povos ligados, aqueles que tinham sido como ligados à Igreja grega, não todos, mas a maioria esmagadora aderiu ao cisma do Oriente, incluindo a Ucrânia, a Rússia, etc. Então, quando começaram as cruzadas do norte, a região ali da Rússia e da Ucrânia já era ortodoxa. Outro objetivo das cruzadas do norte, além de converter os pagãos, era justamente pôr um freio, um contrapeso aos ortodoxos. Nessa época não havia ainda o Império Russo. O Império Russo, na realidade, não existia nessa época. Eram reinos semi-independentes fragmentados. Durante essas cruzadas do norte foi também o auge da expansão mongol. Então, os mongóis lá das estepes, onde hoje é a Mongólia, o mais famoso dele é o Gengis Khan. Depois do Gengis Khan veio outros, como Kublai Khan, etc. Foi nessa daí que o Marco Polo fez a excursão, justamente encontrou com o Kublai Khan. Então, aí os mongóis expandiram bastante o império e acabaram dominando ali a Rússia, Por então não era um império, era uma região fragmentada, mas que praticava, então eles eram ortodoxos. Os mongóis eram muito tolerantes com a religião, o mesmo Gengis Khan era um demônio, um dos maiores genocidas da história, mas ele era surpreendentemente muito tolerante com a religião. E os mongóis permitiram que até o Papa enviasse bispos e missionários lá para a região do Kanato. O título deles era Khan, Kanato. Inclusive o Monte Corvino foi para lá, um franciscano, fez um grande trabalho de conversão lá. Então se tu que a grande potência lá no Oriente, não havia a Rússia, era um império mongol, havia sim os russos de etnia, que eram eslavos, porém submetidos ou direto ou indiretamente ao Kanato. E no sul, lógico, tinha no sul não, ele já não interessa, o mundo do Islã aqui não vai entrar em cena. Bom, então aí começou as cruzadas do norte com o apoio do Papa. Primeiro teve essa primeira cruzada de 1147, aí na sequência foram 3 cruzadas em direção à Finlândia, A primeira, a segunda e a terceira cruzada suecas. Cruzadas em direção à Finlândia foram comandadas pelos suecos e por isso que tem esse nome, Cruzadas Suecas. Durante muito tempo a Finlândia pertenceu à Suécia. A Finlândia, o grupo étnico, linguístico da Finlândia, ele não é indo-europeu. Eles são fino-úgricos. Eles não são nem bálticos, nem eslavos, nem germânicos, e nem do grande ramo, os termos agora específicos da linguística me fogem. Então, entre o ramo indo-europeu que domina a Europa, tem várias ramificações, entre o ramo latino, ramo eslavo, ramo prussiano, ramo báltico, ramo eslavo, ramo germânico, etc. O fino-úngrico não é desse ramo, ele é ligado a um dos raros grupos etnolinguísticos da Europa que não é indo-europeu, eles vieram dos Montes Urais. Então, o grupo fino-úngrico, que é o grupo da Finlândia e da Estônia, é parecido com dos Magyares, que é a Hungria, parecido com o povo Sami, que é o que a gente chama de Lapões, e parecido com o grupo da Carélia, que é justamente essa zona atualmente pertencente à Rússia, que faz divisa com a Finlândia, e também grupos dos Urais, é esse grupo étnico-linguístico. Já adianto, os letões e lituanos também não são nem eslavos e nem germânicos. Eles eram do grupo báltico, são do grupo báltico, indo-europeu, mas não são nem germânicos nem eslavos. Então esse grupo fino-úgrico era pagão, havia um comércio entre a Suécia e a Finlândia, mas era só liames comerciais.
E aí, finalmente, então, houve uma iniciativa, então, de fazer expedições militares religiosas, né? Bem o estilo das cruzadas, né? Portugal, Espanha, cruzadas, era tudo um misto entre empreendimentos militares e religiosos, né? Então, era ao mesmo tempo conquista militar e era ao mesmo tempo uma conquista religiosa, claro. Não dava para separar um do outro. Então, a primeira cruzada liderada por Érico o Santo, né? Que era foi em 1150, então houve uma primeira tentativa de conversão da Finlândia. Depois houve uma nova tentativa dali um tempo, 200 anos depois, aí houve uma terceira cruzada no final do século XIII. Aí depois dessas 3 cruzadas suecas, a Finlândia se converteu ao catolicismo e ficou ligada à Suécia, né? Só salvo ao norte lá da Finlândia, que seria a Lapônia, demorou mais tempo para aderir à fé católica, então eles ficaram ligados à Suécia. Tanto é que quando a Suécia aderiu à Reforma, a Finlândia também aderiu à Reforma, e depois quando a Finlândia perdeu uma guerra contra, aí já era o Império Russo, perdeu com uma guerra contra o Império Russo, aí a Finlândia passou a pertencer ao Império Russo. Aí durante a Revolução Russa de 1917, a Finlândia acabou lutando pela independência e conseguiu, ficou independente desde então. Então, a Suécia então se tornou católica e depois se tornou protestante, mas ela se tornou católica lá graças às cruzadas suecas, né? Muito bem, agora vamos então para Letônia, né? A ordem ali dos países bálticos do norte para o sul é Estônia, Letônia e Lituânia. Porém, na ordem do tempo, a conversão da Letônia começou antes da Estônia, porque o Papa Inocêncio III enviou um bispo chamado Alberto, que ia se tornar o bispo de Riga, para ir justamente na região da Letônia, onde é Riga hoje, a capital da Letônia, fundar um bispado e então começar um processo de conversão lá, né? Então aí nós temos um momento bem importante da fundação, né, e da ida do Alberto, bispo de Riga, para lá. Só deixa eu ver aqui a data. Tá aqui, deixa eu ver. 1201. 1201, o bispo Alberto acabou fundando a cidade de Riga. O bispado de Riga era extremamente poderoso, né? Era muito comum na Idade Média, em vários locais, que os bispos, além de ser bispo como tal, eles também eram os senhores civis do lugar, ou seja, eram os verdadeiros governadores da cidade, né? Então isso aconteceu muito na Europa. Então, por exemplo, Colônia era assim, Treves era assim, Estrasburgo era assim. Então eles eram ao mesmo tempo, havia então o domínio espiritual e o domínio temporal, né? Então Riga foi assim. E o Alberto de Riga acabou fundando os irmãos Livônios da Espada. E aqui eu tenho que abrir um outro parênteses, aí eu já volto para a Letônia. Aliás, eu devia ter falado desse aqui antes, né? Que é justamente da ordem dos cavaleiros teutônicos, né? Então o que eu troquei da Finlândia era para ir para os cavaleiros teutônicos, né? Então, os cavaleiros teutônicos, aí a história é bem interessante. Esse cara que vai fazer uma ponte entre a Terra Santa, as cruzadas como tais, com a cruzada do norte. Essa grande ponte é feita pelos cavaleiros teutônicos. Os cavaleiros teutônicos foram fundados na Terra Santa em 1190, na cidade de Acre. A cidade de Acre é norte de Israel, litoral norte de Israel, mais ou menos no rumo do Mar da Galileia. Eles foram fundados lá, né, parentados com a ordem hospitalária. Eles eram de origem germânica, né? Depois aí essa ordem acabou então migrando para a Europa. Eles tiveram alguns embates, porque essas ordens militares religiosas, né, eu não vou aqui explicar, senão a gente vai perder muito tempo. Elas eram dinâmicas, elas não eram presas a um território, podia ser ou não.
Então elas saíam de um lugar, iam para outro. Foi isso que aconteceu com a Ordem Teutônica. Foi fundada na Terra Santa, depois ela andou em outros locais, até que um rei da Polônia, cansado dos ataques dos antigos prussianos, pediu ajuda para a Ordem dos Cavaleiros Teutônicos. Esses antigos prussianos, eles eram do povo báltico, parecido com os letões os letões e os lituanos. Ou seja, eles não eram nem germânicos e nem eslavos. Esses antigos prussianos, eles eram do povo báltico, do grupo indo-europeu, mas distante de eslavo, não era eslavo e nem germânico. Por isso que para diferenciar os prussianos germânicos para esse, é por isso que fala antigos prussianos. Esses antigos prussianos eram pagãos e faziam ataques ali à Polônia. E aí então o rei mágico, que era o rei Marózia da Polônia, acabou então convocando os cavaleiros teutônicos para então enfrentar esses antigos prussianos. E esses cavaleiros teutônicos venceram, né, os antigos prussianos e conseguiram estabelecer um estado lá. Então, isso é pouco comentado. Houve um estado teocrático lá, onde hoje o extremo nordeste da Polônia, que pega um pouco da Lituânia, Polônia, ali a cidade de Gdansk, né, ou Danzig, pertencia à ordem teutônica. Então eles de fato montaram um estado lá, um estado totalmente independente, né? Então o líder do estado era o grão-mestre, né? A ordens militares religiosas, o título era grão-mestre. Então o grão-mestre era que mandava. E depois o grão-mestre tinha subdivisões chamadas de comendas, que eram as subdivisões que eram liderados por um contur, que seria uma espécie de conde do lugar e que aí mandava, né? Para difundir o comércio, as cidades litorâneas tinham ampla liberdade de comercializar. Então elas aderiram então à Liga Hanseática, né? A Liga Hanseática ou Hansa era uma liga lá que teve sob a liderança de uma cidade hoje alemã chamada de Lübeck, ou Lübeck. Então comandou uma grande aliança que vinha desde o norte da Alemanha até o Báltico. Então Riga também pertencia à Liga Hanseática, né? Então era uma poderosa associação comercial. E o interessante é que essas coisas medievais de sucerania, vassalagem e de reinos semi-independentes, né, tem nesse momento aqui coisa bem curiosa, porque ao mesmo tempo Gdansk ou Danzig pertencia à ordem teutônica, né, ao mesmo tempo pertencia à Liga Hanseática, tendo uma grande autonomia, né? E esses cavaleiros teutônicos também faziam então incursões onde hoje é a Letônia e onde hoje a Lituânia também. Mas eles chegaram a estabelecer um estado, né, independente. Esse estado terminou na última grande batalha da Idade Média, que aconteceu em 1410, a Batalha de Grünwald, que é vencida pelos poloneses. Aí depois, de início, os poloneses eram aliados dos cavaleiros teutônicos, depois eles brigaram, entraram em choque e os cavaleiros teutônicos perderam. A ordem foi dissolvida no século XVI. Então teve esse estado teutônico. Os antigos prussianos como língua não existem mais, essa língua sumiu. Agora sim, vamos voltar à Letônia. Então, aí o bispo Alberto, lá, bispo de Riga, fundou a cidade de Riga e fundou uma ordem militar, inspirada nos cavaleiros teutônicos. Era a ordem dos irmãos Livônios da Espada, ou ordem da Espada, com o objetivo, então, de fazer conversões onde hoje é Estônia, Letônia, etc., né? E lá foi um grande sucesso essa ordem dos cavaleiros. Eles conseguiram conquistar bastante territórios. Porém, eles acabaram sendo derrotados pelos lituanos, né? Os lituanos eram pagãos e nessa época, né, foi o último grande povo a se converter, conforme falei, só vão se converter lá no final do século XIV. Eles eram grandes guerreiros, grandes lutadores, eram impressionante. E
eles venceram os Irmãos da Espada. Aí os Irmãos da Espada foram incorporados pela Ordem Teutônica, né, e acabaram virando um ramo dela, chamado como Cavaleiros da Livônia, Ordem dos Cavaleiros da Livônia. Então ela era uma ordem independente. Como eles perderam da Lituânia, acabaram sendo incorporados pela Ordem Teutônica. Aí a Ordem Teutônica, somada à força dos bispados e apoio da Dinamarca e de outros, eles conseguiram fazer uma confederação chamada Confederação da Livônia, que envolvia a atual Letônia e o sul da Estônia, né? E essa Confederação da Livônia era muito curiosa a organização, porque ela era totalmente descentralizada. Ao mesmo tempo, ela tinha, do ponto de vista militar, dependia dos cavaleiros teutônicos, só que as cidades como Riga e outras tinham independência, que pertenciam à ordem, à Liga Hanseática. Os bispos também tinham grande autonomia, então foi um arranjo, né, feudal, descentralizado, típico da Idade Média, muito interessante. Essa região aderiu fortemente ao catolicismo e ficou conhecida como Terra de Maria, Terras Marianas, né? Então, o catolicismo lá pegou firme mesmo, né? E ficou conhecido como Terras Marianas. Depois, aí sim, a Estônia, né? A Estônia começou um pouquinho depois, né, da Letônia, embora ficar ao norte, né? Então, a Estônia se tornou católica graças a 3 cruzadas, né? Quatro fases, né? Então, o que envolveu, inclusive, a Dinamarca também, né? Então, a Dinamarca também aí atuou, né? E também teve... A Dinamarca era católica? Era católica já nessa época. Ela é católica desde o século X. Todos eles converteram, né? A Noruega não participou disso. A Noruega teve mais interesse em ir para o Ocidente. O Érico Vermelho, que chegou no Canadá, ele era católico, né? Esse povo esquece de falar. Mas esses povos lá eles se converteram. Então, aí, essas cruzadas teve participação dos dinamarqueses e também da Ordem Teutônica. Então, a Dinamarca chegou a controlar lá uma região. O sul da Estônia pertencia à Confederação da Livônia. O norte chegou a ser dominado pela Dinamarca. A Estônia, então, ficou dividida entre a Dinamarca e a Ordem Teutônica. Muito bem, agora o mais interessante é da Lituânia, né, que vai se tornar uma grande potência, é bem curioso. Então, a Lituânia também era um povo pagão, era um povo báltico, praticavam lá o politeísmo, culto à natureza, e foi a última grande nação a se converter. Foram feitas cruzadas contra eles, só que eles venceram todas. Os teutônicos, os livônios, foram lutar contra os nobres da Lituânia, e todos eles perderam, impressionante. Um nobre lituano chegou a se converter ao catolicismo e depois a Lituânia voltou ao paganismo, que é chamado de Mindaugas. Os nomes são muito estranhos, mas eu vou fazer o quê? Mindaugas, né? Ele foi curado, inclusive, como rei católico, mas aí depois houve a volta ao paganismo. Aí depois, a Lituânia, embora pudesse ter status de reino, ela nunca foi um reino, foi um ducado. Depois nós tivemos outros figuras como Gediminas, né? Esse Gediminas, ele conseguiu expandir territórios em direção à Bielorrússia, Belarus hoje. Então ele controlou cidades como Minsk e outras, né? E Algirdas chegou a vencer a Horda Dourada. A Horda Dourada era um resquício do Império Mongol, né? Então eles conseguiram dominar, por incrível, né, a Ucrânia e partes da Rússia Ocidental. Impressionante. No auge, esse reino não era um reino, era um ducado da Lituânia.
chegou a ligar o Báltico ao Mar Negro, impressionante, força deles. E eles vão se converter ao catolicismo com a conversão do Duque Jogaila. O Duque Jogaila se casou com uma rainha da Polônia, e aí se converteu ao cristianismo, e aí a região onde hoje é a Lituânia se tornou católica. Porém, as regiões conquistadas, a Ucrânia era ortodoxa, se manteve ortodoxa. Bielorrússia e Ucrânia se mantiveram, então, ortodoxas, né? E aos poucos o liame entre a Polônia e a Lituânia acabaram se fortalecendo. Então foi feita uma primeira união de crevo, e depois, com o tempo, eles acabaram se unindo no mesmo reino, que foi a República das duas nações. Então a Polônia e a Lituânia se acabaram, então, formando o mesmo reino. Agora poderão perguntar, como é que a Lituânia conseguiu conquistar a Ucrânia e partes da Rússia Ocidental? É curioso isso, porque ali houve um vácuo de poder. E como os mongóis tinham dominado e depois tinham recuado, aqueles príncipes ou líderes senhores da guerra, os senhores dos locais da Ucrânia, do oeste da Rússia, da Bielorrússia, estavam muito fracos. Então a Lituânia acabou ocupando um espaço por causa dessa fragmentação e dessa perda de poder. Então eles foram muito hábeis em acabar explorando esse vácuo de poder. E aí, quando eles se uniram com a Polônia, se tornaram, então, uma grande potência. Era um império multinacional, tinha poloneses, lituanos, ucranianos, belorussos, judeus, armênios, alemães, tártaros, russos e tantos. É impressionante. Eles foram grandes lutadores. O episódio talvez mais famoso, antes que eu esqueça dessa união, foi quando eles lutaram contra os turcos, lá em Viena. Em 1683, Viena ficou cercado pelos turcos, né? Os vienenses ficaram desesperados, que hoje abandonou a cidade. E aí os vienenses, quem ficou lá na cidade, lá totalmente cercado, falaram uma questão de tempo, os turcos invadiram e matar todo mundo, né? E aí o que aconteceu? Sobieski, que era polonês, em 1683 resolveu ajudar a Viena e levantou o cerco de Viena, né? Junto com os sardos alados. Os sardos alados eram uma divisão do exército polonês, eles eram cavalaria, né? E eles andavam com umas asas metálicas do lado, né? Para impor medo ao inimigo. Então, daí a expressão os sardos alados. Eles fizeram uma carga de cavalaria contra o exército turco. Carga de cavalaria, vem uns cavalos descendo normalmente morro abaixo e aí enfrentam o exército inimigo, né? E essa carga de cavalaria foi tão forte que em apenas 3 horas eles derrotaram e massacraram o exército turco. O líder turco local, né, que era o Mustafa, não sei o quê, foi morto a mando do sultão turco lá de Istambul. O cara ficou tão humilhado com a derrota que mandou matar lá o Mustafa. Aí quando o Sobieski entrou em Viena, ele falou: "Vim, vi, Deus venceu". É bonita a expressão, porque o Júlio César tinha falado: "Vim, vi, venci", né? O Sobieski falou: "Vim, vi, Deus venceu". Essa expressão já tinha sido usada antes pelo Carlos V, mas não deixa de ser bonito. Então, para ver como eles eram extremamente poderosos. O que é interessante também quando houve a reforma, então a reforma entrou com força, na Alemanha, obviamente, mas ela entrou com força também na Polônia, na Lituânia e na Escandinávia. Então, os países lá da Suécia, Noruega, Dinamarca, Finlândia, se tornaram todos protestantes, são assim até hoje. E a Alemanha
uma boa parte se tornou protestante. Inicialmente a Polônia também aderiu à reforma e a Lituânia, só que lá houve um movimento de contra-reforma muito forte, né? Então a cidade de Vilnius, que é a capital da Lituânia, se tornou um grande centro dos jesuítas, né? Então os jesuítas eles atuaram, os jesuítas normalmente associados a Portugal e a Espanha no projeto ultramarino, mas eles também foram importantes na contra-reforma dentro da Europa, né? E um dos lugares fortes que eles atuaram foi justamente na região da Polônia e da Lituânia. Então Vilnius se tornou um grande centro da contra-reforma liderado pelos jesuítas. Tem lá, um colégio, uma universidade jesuíta lá em Vilnius, né? E lá eles conseguiram então reverter o protestantismo. Tanto é que até a Lituânia e a Polônia hoje são... A Lituânia e a Polônia tem mais de 80% de católicos, uma proporção maior que do Brasil, né? Na Polônia é 90%, eu acho que na Lituânia é 80%, mas os dois mais que o Brasil, né? Então, figuras dessa época teve várias figuras, né, de jesuítas que foram. Talvez o mais famoso tenha sido Andrei Bobola, chamado apelidado de Caçador de Almas, bonito o apelido dele, que foi missionário, né, lá e acabou sendo martirizado pelos cossacos, né? Os cossacos, aquele povo das estepes ucranianas, só que os cossacos, eles eram e são, né, o que sobrou deles, né, não foi morto pelo comunismo, né, eles eram fanáticos ortodoxos, eles eram muito bons em cavaleiros. Quem tiver curiosidade, coloca lá no YouTube Cavaleiros Cossacos, as manobras que eles fazem nos cavalos, uma coisa inacreditável. E aí então, esses cossacos não ficavam muito felizes com o domínio lituano, né? Então às vezes havia choque, às vezes não, aconteceram vários choques entre os hussardos, cavaleiros da Lituânia e da Polônia, contra os cossacos, né? E havia então esses missionários que queriam então converter os cossacos, e um deles foi esse Andrei Bobola, que foi martirizado lá. Então, é muito interessante essa história da união da Lituânia e da Polônia. E como é que acabou essa união? Isso aí foi uma coisa horrível do ponto de para a cristandade. Por quê? Porque como eles dominavam um grande território, eles dominavam desde o Báltico até o Mar Negro, né? Eles eram um grande contraponto à Rússia, né? E também a Alemanha. A Rússia era ortodoxa e a Alemanha protestante. Então, quando eles perderam, né, três guerras contra a Rússia, o Império Sacro-Germânico, mas ali quem figurou mais foi a Prússia. Infelizmente, a Áustria também lutou. A Áustria católica lutou aliada dos ortodoxos e dos protestantes contra uma outra nação católica. É um absurdo, né? Mas isso que aconteceu. Então, no final do século XVIII, a União foi dissolvida e aí acabou. Houve a partição da Polônia e da Lituânia. A Lituânia acabou ficando nas mãos da Rússia, e a Polônia, uma parte ficou na mão da Alemanha e outra parte ficou na mão da Rússia, né? Então acabou. Isso aí foi um desastre para a cristandade, porque fortaleceu os ortodoxos e fortaleceu os protestantes, né? Então aquela zona de equilíbrio e de contrapeso que havia na Europa Oriental deixou de existir, né? Um grande desastre. Isso daí que foi pouco comentado, né? Lembrando que eles eram, além deles terem dominado a Bielorrússia, a Ucrânia e também uma parte da Rússia, eles também exerceram influência na Rússia, logo depois do Império Russo, já aí surgido lá no século XVI, né? Então eles chegaram a fazer um czar. Eles chegaram a conquistar Moscou e chegaram a impor um czar aliado deles, né? Então a Rússia foi muito humilhada aí pelos polacos e lituanos, né? Por isso que até hoje, né, muitos ali que são adeptos
do eslavofilismo russo, dessa coisa da Rússia gloriosa, não gostam de poloneses. O Stalin odiava o polonês. Por quê? Porque eles foram humilhados nessa época, quando um czar acabou sendo colocado lá por eles. Então, tem essa coisa histórica aí, quando a Polônia era grandiosa, aliada da Lituânia. Aí a Polônia, então, ficou... Então, vou continuar essa história, depois pego o fio da meada nos outros, para não perder a continuidade. Então, a Lituânia pertenceu à Rússia, aí a Rússia, infelizmente, se tornou comunista, a Lituânia foi subjugada lá pelos comunistas, só foi se tornar independente, com a fragmentação da União Soviética. Mas ainda hoje ela voltou bem ao catolicismo. Aliás, tem uma igreja lá que tem essa história. Ela nasceu católica, depois virou ortodoxa, depois virou museu do ateísmo e hoje ela voltou a ser católica. Então, um país que sobreviveu era pagão, virou católico, depois teve a pressão protestante, voltou a ser católico, teve a pressão russa inicial de forçar eles se tornarem ortodoxos, depois na sequência se tornarem ateus, mas aí volta tudo e eles se mantêm católicos. A Letônia também, agora vamos continuar então aqui para a Letônia, então vamos voltar aqui. Então, a Letônia, aquela união da Livônia acabou sendo desfeita, que dominava a Letônia e o sul da Estônia, acabou sendo desfeita lá em meados do século XVI, depois ali a região foi dominada pelos russos também, e ali os russos forçaram, ela aderiu em parte à reforma, os russos também depois forçaram os ortodoxos, e depois aí veio a União Soviética em cima com o ateísmo. Mas hoje a Letônia é uma pequena parte católica, uma outra parte protestante, uma outra parte ortodoxa. E a Estônia, ela que era bipartida, ela é o país mais ateu da Europa, infelizmente. E a Finlândia, terminada a história da Finlândia, então, que a Finlândia, então, ela pertencia à Suécia, aí a Suécia aderiu à reforma, aí a Finlândia aderiu junto, que pertencia à Suécia, só que a Suécia perdeu uma guerra contra a Rússia e acabou pertencendo, então, à Rússia. Aí a Rússia forçou eles que eram mais protestantes a se tornarem ortodoxos, acabar com a independência, porque eles entraram a mando do comando russo, do Império Russo, como um ducado. Era o grão-ducado da Finlândia. Só que no finalzinho, final do século XIX, começo do século XX, houve grandes reformas lá na Rússia no objetivo de centralizar o poder. Isso aí começou a desagradar vários locais que gostavam de sua relativa autonomia. Um deles era a Finlândia. Então, por isso que a Finlândia acabou lutando, já ficou indisposta com os russos, mesmo antes da Revolução Russa. Aí eles lutaram contra a Rússia, ficaram independentes até o começo da Segunda Guerra Mundial. Aí teve a famosa Guerra de Inverno, que os soviéticos perderam de forma humilhante lá para os finlandeses, embora eles não reconheçam a derrota. A Finlândia chegou a se aliar, infelizmente, com os nazistas, mas conseguiu manter sua independência ali no pós-guerra. Bom, a última das cruzadas foi a Cruzada da Carelândia, comandada pela coroa sueca. Então, os suecos chegaram a ser muito poderosos. Eles, na Guerra dos 30 Anos, que foi começou em 1618 e terminou em 1648, a Suécia teve, então, um papel muito importante lá, infelizmente, porque eles eram protestantes. Então, Gustavo Adolfo fez grandes campanhas lá. Então, a Suécia era uma potência, não era como hoje um país que não tem tanta força assim. Na época, eles eram extremamente fortes. Então, eles conseguiam fazer campanhas de guerra no Império Sacro Romano Germânico, contra a Rússia, contra outros locais.
Mas por que eu estava falando da Suécia? Então a Suécia continua, a última cruzada do norte foi feita então pelos suecos, lá justamente nessa região lá de São Petersburgo, né? Bom, eu sei que a coisa é meio confusa, porque envolve ali 5 países, né? E é um tema pouco abordado e tem muitas nuances, né? Mas era mais ou menos isso que eu queria falar. Tem dúvidas? Pai do Filho do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Auxílio dos cristãos.